Então, pessoal, boa noite. Eu sou o professor José Maria, Departamento de Computação, um dos autores aqui do livro que a gente está publicando hoje. Estou aqui com o professor Paulo César Cortez, professor João Paulo, professor Ângelo Breiner, e a gente vai começar um momento, de apresentação do livro, do trabalho. Vai ser breve, não vamos encher o saco de vocês. Tá? Para que a gente possa conversar. Mas a gente tem um roteirozinho pequeno. E a gente... Primeiro o professor Paulo César Cortez vai falar um pouco sobre a origem de tudo isso. A gente vai ser breve, mas sobre a origem de tudo isso que foi estudado até que a gente pudesse gerar esse livro. Então eu vou passar a palavra para o professor Paulo César Cortez, que é o pai desse negócio aqui, né? Ainda bem que você é pela idade, pela consideração da idade. Me desculpem, viu? Eu agradeço a presença de todos os colegas, especialmente o João Paulo. O início de tudo isso começou num projeto do pós-doutorado na França, em que eles tinham lá um atendimento para idosos isolados, e um dos aspectos era o ECG. E lá eu tive a oportunidade de orientar uma tese de doutorado na área de classificação de ECG. Chegando aqui, a gente começou a trabalhar. O João Paulo era aluno do PET, na engenharia elétrica, e eu o instiguei e ele topou. O João Paulo muito perseverante, um cara muito dedicado, e me perturbava até nos domingos, até os domingos, mas no bom sentido, perturbava no sentido bom, E nós iniciamos esse projeto, começando com as primeiras simulações, e fomos fazendo os primeiros, obtendo os primeiros resultados com processamento de sinais, tá? Posteriormente, a gente não tinha condições à época não tinha base de dados para a gente estudar, e nós tivemos que desenvolver um ECG Bluetooth, o Luiz Alves que desenvolveu. O João Paulo foi cobaia nessa época, fez o sinal, e aí a gente conseguiu classificar. Inclusive, bastante interessante, porque a onda de base do ECG, o algoritmo que o João Paulo havia desenvolvido junto comigo, ele conseguia seguir o sinal, mesmo com a onda de base diferente. Confirmou-se numa outra pesquisa daqueles idosos, idosos fracos, frágeis, tá certo? A gente confirmou também a eficiência dos algoritmos que nós havíamos desenvolvidos, tá certo? O João Paulo fez toda a simulação no MATLAB, e a gente estudou desde a graduação, mestrado, doutorado, Então a origem do projeto foi mais ou menos essa. A ideia era que a gente tivesse um projeto, inclusive o hardware, que nós desenvolvemos para o PSF, e num locais longínquo, o sertanejo pudesse fazer um ECG, ser analisado por um médico à distância, e a partir dali serem tomadas algumas providências do ponto de vista médico, se o cara estava com algum problema cardíaco grave, tá? Então a ideia inicial foi essa. E a partir daí a gente desenvolveu diversos algoritmos, chegando ao topo. O João Paulo conseguiu desenvolver, e chegamos realmente ao que a gente chama de estado da arte, o processamento de sinais de ECG, tá? Culminou com a tese de doutorado dele, uma tese brilhante, diversos artigos publicados, nós publicamos no conjunto, e agora nós estamos numa nova fase, eu espero ser incorporado, que não fui. A fase de inteligência, do ECG, tá certo? A nova parceria. Eu estou me convidando, tá certo? Para a nova parceria, tá certo? Já está convidado. Sei, mas, tá certo? E aí eu vou resumir aqui só para agradecer aos colegas a compreensão, de tudo. Neste livro, a minha participação foi mais antes do que durante o livro, Isso o João é ciente disso, A gente organizou os capítulos, dividimos os capítulos direitinho, mas aí o desenvolver do livro foi diferente daquilo que a gente havia planejado inicialmente, mas culminou e teve um bom resultado. Isso é que interessa. Então, parabéns a todos, muito obrigado pela atenção. Então agora o professor João Paulo Madeiro,
vai falar um pouco sobre o livro, né? Que é uma obra basicamente dele, né? O esforço dele. Ele vai comentar um pouquinho da estrutura do livro, o que é que se trata o livro, como é que o livro está montado, né? Bom, agradecer a presença de vocês, né, da minha família, meus amigos, professores que me ajudaram a escrever o livro. Bom, o livro, ele partiu de um convite da própria editora, né, a Elsevier. A gente já havia publicado artigos em revistas dessa editora, né, a Medical Engineering e outras revistas, e eles, analisando os artigos, eles fizeram convites. Foi no final de 2016, fizeram um convite: olha, a gente quer que você escreva um livro pra gente, né, o estado da arte, da pesquisa de processamento de sinais ECG. E aí, inicialmente, eu, né, conversei com o professor Cortez, achei um grande desafio, né, porque assim, a gente ia escrever para uma editora que tinha abrangência mundial, né, e a Elsevier, ela concentra os periódicos que são mais muito difundidos, né, na comunidade acadêmica. E aí a gente bolou um conjunto de capítulos, mas que abrangesse não apenas aquilo que eu vinha focado no doutorado, mas também áreas afins, né? Então a parte de hardware, né, a parte de aquisição, a parte também de classificação, um pouco de aprendizado de máquina também, e que contemplasse o universo de análise computacional do sinal ECG. Essa pesquisa eu venho fazendo desde a época da graduação, né? Então é algo que eu venho estudando já há mais de 10 anos, mais de 15 anos, né? 15 anos. Pude contar com o professor Cortez como meu orientador desde a época da graduação, mestrado, doutorado. Então a gente já tem uma parceria aí de longa data, e a gente estabeleceu também uma parceria no departamento de computação, né, com o professor José Maria e o professor Ângelo, na parte de estruturação de dados, banco de dados, integração de dados e aprendizado de máquina, Data Science, né? Nesse livro, o livro também, ele teve como motivação um projeto que a gente aprovou no CNPq, que tem um fundo social, esse projeto, né? Então, o objetivo é criar uma plataforma, um produto que ele seja de código aberto, software aberto, hardware aberto, para que ele possa funcionar justamente para essa questão de monitoramento remoto, né? Então a gente tem o sertanejo, a população carente que não tem acesso aos grandes centros hospitalares. A gente desenvolveu uma ferramenta. Essa ferramenta consiste de quê? De um biosensor, e esse biosensor é acoplado a um celular. Então hoje facilmente todos nós temos celulares, né? Então esse biosensor envia o dado cardíaco para o celular, o sinal, né, como um stream, né, uma série de dados para o celular, e o celular manda para uma base de dados remota. E aí nessa base de dados remota a gente vai extrair informações, aplicar algoritmos de aprendizado de máquina, fazer um pré-diagnóstico e com isso fornecer a um médico, a um pesquisador, a um especialista, a um hospital, a um centro de pesquisa, informações que possibilitem monitorar o paciente, né? Então, isso tem um ganho social importante, né? Na medida em que grandes centros hoje não conseguem absorver toda a demanda. A gente desenvolveu parcerias importantes com universidades aqui do Brasil, né? A UFRJ é um exemplo delas. Lá a gente conta com parcerias de médicos que estudam doenças crônicas e como a gente chama, doença de pobre, né? Que é doença de Chagas, que acomete principalmente aquela população que mora em casas muito precárias, né? E a amiloidose também, que é uma doença crônica e muito rara. E quando alguém é acometido por essa doença, rapidamente o coração sofre um desgaste e rapidamente culmina com a morte. Então, essas parcerias, os médicos vêm com a demanda e a gente apresenta o produto, né, para responder a demanda. A demanda deles é o quê? Olha, eu tenho um grupo de pacientes que tem uma doença rara e às vezes de difícil diagnóstico, e eu preciso da ajuda de vocês para processar essa informação, né? Então,
aquilo que para o médico é, vamos dizer assim, é a matéria-prima dele de trabalho, né? O diagnóstico do paciente, o paciente doente, a doença desconhecida, para a gente é a informação digital que vai ser processada, que vai ser classificada, que vai ser estudada, né? Então, é aquela coisa da interdisciplinaridade, né? Então, a gente chega com a tecnologia e eles têm a demanda, né? Tem a necessidade. E aí, o projeto tem várias vertentes, né? Tem a questão do processamento de sinais, que é algo que eu trago comigo do doutorado, né? da minha área de pesquisa, e tem as outras áreas que a gente, né, tá incorporando, que é a área de data science, a área de integração de dados, né? E que a gente está enriquecendo e buscando novas frentes. Bom, então tudo isso motivou o desenvolvimento do livro. A pesquisa tem muito ainda o que caminhar, né? O hospital universitário lá do Rio de Janeiro, né? O Hospital Clementino Fraga, ele já enviou um termo de cooperação para a gente formalizar, né, um projeto de cooperação com eles. A ideia é fazer uma integração dos dados de diversas áreas médicas lá do hospital e assim eles prover o hospital de automação de consultas, de realização de inferências, de classificação e tudo mais. Agora, vocês dois na bola. O professor Ângelo vai falar um pouco sobre as pesquisas e os artigos que nós já publicamos a partir da iniciativa desse livro, né? A partir da iniciativa de escrever o livro, surgiram, e desses projetos de pesquisa universal do João Paulo e universal do Ângelo, e dessa parceria, ela já rendeu frutos, já rendeu vários artigos, e aí eu convido o professor Ângelo para falar um pouco mais sobre esses artigos. E aproveito para dizer que os artigos estão expostos ali, tem cópias dos 4 artigos que nós publicamos, que quem tiver interesse pode pegar, pode levar para vocês, para ler mesmo, para entender um pouco mais do que a gente está fazendo. Só não pode levar o livro, mas os artigos podem. Então o Ângelo vai falar um pouquinho mais sobre esses artigos, né? Bom, agradecer a presença de todos, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ressaltar a alegria desse trabalho de cooperação, porque o trabalho científico, às vezes, ele é muito solitário, certo? Então, quando a gente consegue fazer parceria, um trabalho em conjunto desse, então é muito gratificante. E, mais do que ser gratificante, o que a gente consegue de resultado o volume é bem maior, certo? Então, como o José Maria falou, a gente já conseguiu algumas produções científicas, que eu considero relevante. Essas produções, elas gravitam em torno desse projeto que o João Paulo falou, que é o que a gente chama de Mobile ECG, tá certo? Que começou lá com as pesquisas com o professor Cortez. Nesses projetos, né, nesse projeto e na produção científica, eu acho que a característica principal é a gente conseguir agora colocar inteligência nos dispositivos. Então, a ideia de, por exemplo, a gente ter o aparelho, o dispositivo que mede os sinais lá, coleta de exame de ECG, transmitir isso para um smartphone. Esse smartphone, já com um smartphone, um tablet, algum dispositivo computacional pequeno que seja móvel e tenha uma certa inteligência, a gente já poder identificar se a eminência de um infarto ou se já está havendo um infarto, tá certo? A partir disso, disparar mensagens para centros de emergência ou disparar mensagem para o médico do paciente. A outra coisa importante que o João Paulo também já ressaltou, que é a questão social, é a ideia que essa plataforma seja de baixo custo, tá certo? Que seja utilizado por programas como, por exemplo, Saúde da Família, que seja possível eles serem utilizados. E nessa ideia de colocar inteligência nos dispositivos é que a gente trabalha com a tecnologia de ponta, seria a fronteira do conhecimento, certo? Então a ideia é, por exemplo, a gente aplicar técnicas que a gente chama de aprendizado de máquina para classificar os sinais, porque a partir deles eu posso, por exemplo, o meu smartphone já pode, de certa forma, identificar, com esse sinal de ECG, você está na iminência de ter um infarto, ou você já está com infarto, ou alguma outra anomalia do coração que a gente consiga classificar.
E a outra coisa que eu também acho muito interessante, que a gente descobriu ao longo nas nossas discussões, é que a gente pode inclusive encontrar padrões de sinais de ECG que os médicos nunca identificaram, que podem apontar para uma anomalia também, tá certo? Então, a gente dotar a ferramenta de inteligência, ela vai ter essa finalidade. Então, a gente publicou, por exemplo, um capítulo de livro, que inclusive com a cooperação da doutora Estela Vitorino Sampaio, que é uma cardiologista do Hospital de Messejana, certo? Ela também tem doutorado na área de medicina. E esse capítulo de livro, de certa forma, ele faz um apanhado de plataformas que existem, que de certa forma vão na direção da nossa, mas eles têm uma característica importante, que são plataformas proprietárias de alto custo, né? E que não incorporam, por exemplo, a maioria delas, o que é que acontece? Eles mandam um sinal para uma central, onde o médico vai analisar. Ou seja, eles não estão automatizando a análise do sinal. E é o que a ideia da gente é automatizar a análise do sinal, certo? Além disso, como o desenvolvimento está ainda na fase de protótipo, né, da plataforma, a gente apresentou um protótipo no Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, tá certo? E tem muita coisa ainda aí pra gente produzir. A gente teve um artigo Luiz 6 agora, 2019. Que eu tô indo Ângelo vai apresentar por todos nós, né? Porque falta recurso pra gente ir, né? E aí eu tô indo agora, tá certo? E tem muita coisa a fazer. O problema é que pesquisa no Brasil não é visto como investimento, é visto como custo. Então, por exemplo, a gente desenvolver esse projeto, que eu acho de alta relevância do ponto de vista social e de desenvolvimento científico e tecnológico, quem trabalha com a gente são nossos alunos, por exemplo, de iniciação científica, são alunos de graduação que ganham uma bolsa de R$400 por mês, tá certo? Então, é impossível você esperar que a gente em pouco tempo consiga produzir... Não dá para concorrer com a indústria médica, né? Nem com a indústria médica, nem com a Apple, por exemplo, né? Então, são esses alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado e projetos que a gente consegue, projetos individuais, né? Que a gente pega esses recursos que a gente conseguiu desses projetos individuais e coloca no projeto, tá certo? É difícil no Brasil, por exemplo, nos grandes países desenvolvidos, do ponto de vista científico e tecnológico, boa parte dos investimentos vem da indústria, vem dos empresários. Aqui no Brasil, os empresários não têm essa visão. Infelizmente, eles têm uma visão de curto prazo e eles não querem investir em produtos que vão dar algum retorno no futuro, um projeto de longo prazo, tá certo? Então, é fruto de um esforço nosso, tá certo? Mas, de qualquer forma, isso é gratificante, porque se cria o vínculo de amizade, tá certo? A gente também se diverte, a gente lá no Rio de Janeiro, lá, a gente toma uma cervejinha e tal, então isso é legal. Bom, acho que seria isso. O Zé pode falar um pouco mais dos projetos aí com os nossos alunos de mestrado, doutorado, porque é quem também toca esse trabalho. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos os amigos, familiares, professores, né? Dizer que é uma grande alegria estar aqui publicando esse livro, lançando esse livro, comentando sobre os artigos já publicados. Primeiro, uma grande alegria, foi uma grande felicidade, né, o João Paulo ter entrado assim nas nossas vidas, né, no departamento de computação e no AIRA. O João Paulo não é porque é meu primo, né, mas é um excelente pesquisador, né, um cara extremamente dedicado, extremamente competente, com uma habilidade que nós não temos no departamento de computação, que é uma habilidade típica do departamento de teleinformática, de engenharia, né? Então, para a gente foi uma felicidade muito grande ter a presença do João Paulo, ter essa parceria com o João Paulo, né? Pela sua capacidade mesmo de investigação, né? Pela sua competência técnica. Outra grande alegria é poder ter essa cooperação entre o departamento de computação e o departamento de teleinformática, né? Que a gente quer que se fortaleça cada vez mais. A gente já tinha essa parceria no curso de engenharia de computação, né? Já tem uma parceria com vários outros professores que cooperam, né? Mas é a minha primeira parceria com professores do departamento de teleinformática e para mim uma grande alegria. E sobre perspectivas para o futuro, né? O que é que a gente está fazendo?
E aí até para contextualizar o Cortez, né? E já convidá-lo né, para os trabalhos futuros aí. Hoje nós temos vários alunos já trabalhando em outros artigos que ainda não foram publicados, né? Tese de dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, queria comentar algumas delas, né? Primeiro, eu acho que é importante comentar a tese do Henrique, que é co-orientado do João Paulo, né, no Renobio, e onde ele está estudando sinais de pacientes com doenças de Chagas, que têm morte súbita, e ele está tentando encontrar os parâmetros no sinal que definem se uma pessoa que tem doença de Chagas, ela está próximo de ter uma morte súbita ou não. Né? Isso é uma doença relevante, doença, de novo, que eu gosto de chamar de doença de pobre, doença que dá em quem mora em barraco, né? Pela transmissão do barbeiro. Em geral são pacientes pobres que não têm dinheiro de comprar remédio, para comprar remédio, então a indústria farmacêutica não investe muito em doença de pobre. Então a gente, com a parceria com a UFRJ, que o João Paulo já comentou, com o Dr. Pedrosa, a gente tem uma base significativa de sinais de pacientes com doença de Chagas, muitos que tiveram mortes súbitas, outros não, e que o professor Pedrosa coletou ao longo de 30 anos de carreira lá na UFRJ. Então o Henrique está tentando encontrar esses padrões, levando em consideração aí os parâmetros que os médicos gostam, né? Que é olhar os parâmetros do sinal e dizer, maior do que aqui, menor do que aqui nesse parâmetro, nesse, indica morte súbita. E o João Paulo é o orientador do trabalho do Henrique. Tem um aluno meu de mestrado, que é o Cristiano, que está tentando fazer algo semelhante, só que usando redes profundas, usando Deep Learning. Então a nossa ideia em vez de tentar encontrar os parâmetros, né, dentro dos valores, dentro dos parâmetros do sinal, o aprendizado de máquina, a própria rede reconheça quando é que o paciente está tendo uma morte súbita ou não, vai ter morte súbita ou não. Então a gente está investindo nas redes neurais profundas aí para fazer esse projeto, né? O João Paulo é co-orientador do Cristiano, que é meu orientando, e a gente está em desenvolvimento e é um trabalho promissor. Né? Tem o trabalho também da Priscila, né, que é aluna de mestrado, lá do Departamento de Computação. O João Paulo também é o co-orientador, que ela trabalha com classificação de sinais, classificação de arritmias, só que já tem muitos trabalhos publicados na área de classificação de arritmias, e a Priscila está com o desafio de, além de classificar a arritmia, ela ranquear as possíveis causas da arritmia. Ela tentar dizer para o médico, né, ajudar o médico, dizer, primeiro investiga, provavelmente essa arritmia vem de tabagismo, provavelmente ela vem de uma hipertensão, provavelmente ela vem de um sobrepeso, provavelmente ela vem de uma determinada característica. E o médico, na hora de fazer os exames, ele já direcionar de acordo com essas possíveis causas. Né? Então esse é o trabalho da Priscila. Esqueci de alguém? A gente tem... os meninos de C, a gente trabalha muito com integração de dados, que eu acho que foi um assunto pouco abordado até agora, mas existem muitas bases de sinais de eletrocardiograma. Mas, em geral, essas bases, elas são estanques e em formatos diferentes. É como se uma tivesse em português, a outra em inglês, a outra em alemão, e essas bases não conversam. Então a gente tem um projeto com os nossos alunos de graduação, como o Ângelo falou, aí são alunos de graduação, que a gente está integrando todas essas bases existentes em uma única base, usando ontologias, usando RDF, um modelo RDF, e a ideia é ter uma base só, uma base única, onde qualquer médico possa fazer consultas nessa base unificada, né, data, né? usando o Linked Data, né, com sinais de várias bases diferentes. Então a gente integra tudo, né? E uma vez a gente estava na reunião no Rio de Janeiro, né? A primeira pergunta que os cardiologistas fizeram lá: e vocês vão dar essa base de graça pra gente, assim? Vocês vão dar isso tudo de graça?
Eu disse, é lógico. Isso é pesquisa. Eu quero integrar e que vocês usem. Né? E além da integração, outro desafio que a gente quer fornecer nessa grande base unificada é que os médicos consigam anotar essa base. É que um médico consiga fazer uma consulta, recuperar um sinal e dizer, aqui tem uma arritmia do tipo A. E outro médico possa dizer, não, isso não é uma arritmia do tipo A, isso é uma arritmia do tipo B, e aí os dois discutirem em cima desse sinal e anotarem essa discussão. Isso pode servir até para a formação de novos médicos cardiologistas, que vão ver ali anotados no sinal as impressões dos médicos cardiologistas. Né? Esse é um trabalho também que já está em andamento, né? Já temos protótipo dele funcionando. E, por fim, a gente tem um trabalho começando, que eu acho que é um trabalho que eu me apaixonei, assim como o João Paulo também, que é uma doença chamada amiloidose, né? Que o João Paulo já comentou. Também em parceria com os médicos do Hospital Universitário, da UFRJ. É uma doença que ela é como se ela depositasse, né? Uma substância gelatinosa ao redor do coração. É uma doença genética, né? Mas que em alguns ela starta de uma maneira, em outros ela starta de outra. O comprometimento é diferente em pacientes diferentes, mas é uma doença muito rara. Então é uma doença que tem poucos pacientes no Brasil, poucos pacientes no mundo. Então ela é pouco investigada, de difícil diagnóstico. E o coração começa a bater mais lentamente porque ele está envolto de uma gelatina. Então isso muda o comportamento do coração. E como o João Paulo falou, é uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade. É uma doença fatal, né? Com pouca gente estudando no mundo. Então essa é uma doença que eu acho que a gente pode ajudar muito, pode contribuir bastante, né? Porque é uma doença rara, pouco conhecida, ou seja, poucos médicos trabalham com essa doença. Em geral, o paciente com essa doença tem uma sobrevida de 5 anos. Né? Depois de diagnóstico, a sobrevida é de 5 anos. Então é uma doença que precisa ser investigada, né? E que a indústria médica não investiga, porque são pouquíssimos pacientes no mundo. Mas aí o poder público precisa investir na investigação e no estudo dessa doença. Né? E é uma doença também interessante porque, às vezes, como ela é uma doença de genética, tem os pacientes que são os primeiros a ter o gene da doença. Os que tem a primeira vez que o cara tem o gene, porque depois ele vai passando para os filhos, né? Mas tem o primeiro. O cara teve o primeiro caso na família. E nós temos um caso desse no Rio de Janeiro. Né? Foi o primeiro caso de uma família, ele não tem nenhum parente que tem a doença, e ele foi o primeiro a desenvolver, ou seja, ele é a primeira mutação gênica. Depois ele vai transmitir para os filhos, mas ele foi a primeira. Em geral, esses caras que é o primeiro, a doença é mais severa. Então é uma doença completamente ignorada, completamente pouco estudada. Tá? E a gente tá estudando essa doença. Né? Inclusive a gente coletou o sinal de um paciente lá, né, no Rio. A gente teve o privilégio, né, de coletar um sinal de eletrocardiograma de um paciente com amiloidose lá no Rio de Janeiro. Né? Eu fiquei com tanto medo que eu deixei o João Paulo sozinho, coletando lá o sinal. Né? Fiquei numa salinha do lado e depois fui conversar com o paciente, a gente conversou com ele. Então essas são as nossas perspectivas de futuro. A gente não quer mais tomar o tempo de vocês. A gente queria passar agora para a última etapa, né, desse lançamento do livro. E algumas pessoas perguntaram, né, quanto é que é o livro? Como é que eu faço para comprar o livro? Nós tomamos a seguinte decisão. Nós recebemos poucos exemplares, a gente pede desculpas, porque nós recebemos poucos exemplares. O livro está à venda na Amazon, o preço não é barato, mas o preço não é uma decisão dos autores. O preço é uma decisão da editora. Tá? Então, nós tomamos a seguinte decisão. Nós vamos doar os livros. Né? Nós vamos doar para quem? Para os médicos que trabalham com essas doenças, que já são nossos parceiros. Para os médicos que trabalham com essas doenças, que ainda não são nossos parceiros.
e para bibliotecas de universidades públicas. Tá? É o nosso compromisso com a universidade pública. Né? Somos financiados pelo poder público e é justo, nós achamos justo, que a gente privilegie a universidade pública. Então, nós vamos... Eu queria convidar o professor Davi, Davi foi fundador do campus de Quixadá, um dos primeiros professores, né, onde eu tive a honra de trabalhar com ele logo no comecinho, do campus de Quixadá, e a gente queria, na figura do professor Davi, dedicar um livro. Então eu peço que a produção arranje aí um livro e uma caneta. Né? Caneta, Tá aqui. Eu vou convidar o professor João Paulo, professor Cortez primeiro, professor Cortez, que é o grande pai de tudo isso, dedicar ao campus de Quixadá, a figura aqui do professor Davi Romero. Davi não é mais o diretor do centro, mas é quase, né? Sou o diretor do centro? Então, diretor do centro. Do centro não, do campus. Diretor do campus de Quixadá. Então, Davi, obrigado pela presença. Obrigado, e espero que o livro ele fomente a pesquisa e a nossa colaboração com o Quixadá. Né? Não está no protocolo, mas posso fazer Pode. Assim, acho que é muito importante parabenizar os autores, né? É muito difícil fazer pesquisa multidisciplinar, vocês fazem isso. Né? E colocar, né, o campus de Quixadá é um campus que tem 6 cursos de computação e a gente faz muitas pesquisas que podem trabalhar. A gente pode estar trabalhando em parceria com o grupo, né? A gente já fez algumas coisas com o Zé Maria no passado, mas acho que é uma boa oportunidade para depois a gente procurar fazer trabalhos em conjunto. Então a gente traz isso aí, parabenizar. Valeu, Davi. Valeu, Davi. Prazer. Bom, eu queria agora convidar o professor Wellington, do campus de Crateús, da UFC, também a produção. Agora é João Paulo. Convidar o professor João Paulo a fazer a dedicatória do livro ao campus de Crateús, da UFC, na figura aqui do professor Wellington, que é nosso aluno de doutorado no departamento de computação. É do Árida, né? É nosso aluno do Árida. Eu também gostaria de agradecer aos professores, parabenizar primeiro pelo livro, agradecer. Semana que vem esse livro já vai estar lá em Crateús, vou mandar pelos colegas, e espero que a gente possa também ter várias pesquisas, né, nessa área lá no campus. Desde já agradeço aí. Nós é que agradecemos a presença e a parceria com o Crateús. Com certeza. Obrigado, professor. Falta só a minha... Sanja, obrigado. Paulo. Obrigado. Bom, eu queria convidar o professor José Cleiton, da Unilab, também a produção aí, um livro aí pra gente doar para a biblioteca da Unilab. Nossa grande parceira nesse projeto. Produção que não fala. O professor Ângelo, que não fez dedicatória ainda. Você já Está trabalhando. Zé. Bom, então a gente vai dedicar um exemplar deste livro ao Roberto Pedrosa, da UFRJ, um grande parceiro, né, nosso, que ele é pesquisador do Hospital Clemente do Fraga Filho, né, e que tanto fornece as bases de dados para a gente estudar, como ele
demanda, né, nossa pesquisa. Então, a gente está oferecendo esse exemplar para ele, mandando para o Rio, para o FJ. Sou Pedrosa, muito obrigado pela parceria. Esse aqui é do Pedrosa. Bom, eu queria dedicar esse livro ao professor Emiliano Medei, do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Carlos Chagas, né, nosso também grande parceiro, onde nós temos pesquisas em conjunto, tem nos convidado, tem nos animado, incentivado nessa luta aí diária de pesquisar nessa área. Então, para você, Emiliano, esse livro aqui a gente está enviando aí diretamente para o Rio de Janeiro para você, tá? Obrigado por todo o apoio, por toda a parceria. Produção, tem mais livro aí, produção? Pronto. Então, o professor Paulo César Cortez vai dedicar esse livro ao Dr. Carlos Roberto, sobrinho. Atual secretário de Saúde do Estado do Ceará. Pronto, cabeça é pra... Bom, agora acabou, vamos beber. Graças a Deus. Já tá bom, chega.